Olá, pessoal. Vamos aqui iniciar mais um módulo do teu curso de contabilidade. Vamos iniciar um módulo agora de atos e fatos. Esse não é um módulo extenso. Nós vamos aprender a classificar os fatos. Então, é tranquilo, vamos resolver vários exemplos aqui durante a aula e depois naquela nossa costumeira aula de resolução de questões, certo? Vamos então aqui começar a contextualizar o assunto. Nós já vimos em módulos anteriores que a contabilidade, o que ela registra? Ela registra aquelas situações que afetam o patrimônio da entidade, que alteram o patrimônio da entidade. A essas situações nós damos o nome do quê? Lembra? De fatos contábeis. Então, todas aquelas situações que afetam, que alteram o patrimônio da entidade, nós chamamos de fatos contábeis. Exemplos de situações que podem afetar o patrimônio de uma entidade: compra de mercadorias, venda de mercadorias, contratação de um empréstimo, uma aplicação financeira, um pagamento. Então, são situações que afetam o patrimônio de uma entidade, certo? Essas situações nós sempre vamos registrar. Esses fatos contábeis, esses exemplos que eu dei para você, são situações que nós contabilizamos e que nós podemos classificar como fatos qualitativos ou fatos quantitativos. Tudo bem? Fatos qualitativos são aqueles que não geram impacto no patrimônio líquido da entidade, não alteram o saldo do patrimônio líquido. E aí, é importante que você lembre daquela relação que vimos em módulos anteriores entre DRE e patrimônio líquido. Porque quando eu falo para você que não afeta o saldo do patrimônio líquido, eu não estou falando só de contabilização de contas do patrimônio líquido. Você tem que lembrar que receita e despesa gera impacto no PL, tá? Então, fatos qualitativos são aqueles que não alteram o saldo do patrimônio líquido. São contabilizações que normalmente acontecem entre elementos do ativo e passivo exigível ou até dentro do patrimônio líquido, aumentando e reduzindo o saldo e gerando um impacto nulo. Esses são os fatos qualitativos. Temos também fatos chamados de quantitativos, e os fatos quantitativos são aqueles que afetam o saldo do patrimônio líquido, aumentando ou reduzindo esse saldo. Tudo bem? Daqui a pouquinho a gente vai entrar no material e eu vou falar sobre isso de novo, frisar esses conceitos. Antes, vamos continuar aqui contextualizando esse módulo. Então, pronto, você já sabe que temos fatos, que são aquelas situações que alteram o patrimônio, e que esses fatos podem ser qualitativos, sem impactar de forma quantitativamente no patrimônio, financeiramente no patrimônio, de saldo no patrimônio, ou quantitativos, aumentando ou diminuindo o saldo do patrimônio líquido. Ok? Mas você também já viu em módulos anteriores que existem algumas situações que ocorrem dentro das entidades e que não geram impacto no patrimônio da entidade e que, portanto, a gente não contabiliza, lembra? Um exemplo que eu já usei aí em módulos anteriores, eu vou pegar esse mesmo exemplo para você entender. É aquela situação em que eu compro uma máquina, acabei de assinar um contrato de compra de máquinas, a máquina vai ser produzida, eu ainda vou fazer pagamento, adiantamento, mas isso tudo daqui a 40, 30, 40 dias. Lembra desse exemplo? Então, vamos lá. Esse exemplo a gente já viu em aulas anteriores que ele não gera impacto no teu patrimônio. No momento, não. E que por essa razão a gente não contabiliza agora, certo? Essas situações nós chamamos de atos administrativos. São situações que ocorrem no patrimônio das entidades, mas que não geram impacto e que, por essa razão, nós não contabilizamos. Mas é importante que você saiba, que você lembre, que esses atos podem se tornar fatos. Ou seja, essas situações que hoje não geram impacto no teu patrimônio, lá na frente podem vir gerar. Esse exemplo mesmo que eu usei com você em módulos anteriores, da aquisição da máquina, vai gerar impacto lá no futuro. Então, esse é um exemplo de um ato que vai se tornar um fato. E que hoje eu não registro, mas lá na frente eu vou registrar. Quando gerar impacto no meu patrimônio, eu vou registrar. Ok? E para a gente também concluir,
Fazendo uma ponte com assuntos que vimos em módulos anteriores, esses atos administrativos, quando são relevantes para a entidade, quando tem um potencial de se tornar fato e gerar um impacto no patrimônio, eles podem ser controlados em que tipo de contas? Você lembra? Em contas de compensação. Contas de compensação são utilizadas para controlar atos administrativos, aquelas situações que não afetam o patrimônio, que podem vir a afetar e que a entidade julga importante controlar. Ok? Entendeu? Relembrou alguns pontos aí que já vimos? Vamos então para o material, porque eu preparei um material para a gente falar aqui, frisar o que é fato, o que é ato, e começar finalmente a classificar esses fatos contábeis, que são 3 tipos que você vai aprender aqui nessa aula. Veja aqui, vamos lá para o material, e veja que o material diz o seguinte. Deixa eu pegar aqui a minha marca-texto. Fatos contábeis são todos os fatos que ocorrem em uma empresa e que alteram qualitativamente e ou quantitativamente o seu patrimônio. Então, já te expliquei, né? Qualitativo não altera o saldo do patrimônio líquido e quantitativo altera o saldo do patrimônio líquido, podendo aumentar ou reduzir. Tudo bem? Continuando ali, ó. Se a ação praticada pela administração não afetar o patrimônio da empresa, será considerado um ato administrativo. E os atos relevantes podem ser controlados em contas de compensação, como eu acabei de te explicar e como nós já vimos aí em módulos anteriores. Continuando no nosso material, veja que esses fatos, eles podem ser classificados como fatos permutativos, fatos modificativos ou fatos mistos. São as 3 classificações de fatos que existem e você vai aprender agora comigo cada um deles. Importante dizer, um detalhe aqui, porque quando a gente fala de classificação de fatos, você vai ver comigo nessa aula, e isso é um grande benefício para vocês, que para classificar um fato, você não precisa contabilizar. Você não precisa chegar no débito e no crédito. A gente vai chegar numa etapa anterior ao débito e crédito, a aplicação da colinha da contabilidade que vimos no módulo de escrituração. Para classificar fatos, você não precisa chegar na contabilização de fato. Você chega numa etapa anterior. Agora, se a tua questão de prova misturar fatos contábeis com fórmulas de lançamento, lembra que vimos no módulo de escrituração? 1, 2, 2, 1, 2, 2? Então, se a tua questão misturar fato com fórmula, aí você tem que contabilizar. E existem questões que acabam misturando esses 2 assuntos. Mas espera lá, vamos aqui com calma, vamos voltar para o material, aprender o que é um fato permutativo e continuar aqui a aula aprendendo a fazer as classificações. É claro que em aula a gente vai contabilizar para treinar a contabilização, mas você vai ver que antes de chegar na contabilização a gente já classifica. Então veja aqui, ó. Fatos permutativos são aqueles que não provocam alterações quantitativas no patrimônio líquido. O que isso significa? Significa que são aqueles fatos que não geram alteração de saldo no PL. Normalmente, contabilizações que ocorrem ali entre elementos de ativo, passivo exigível, até pode gerar uma contabilização dentro do grupo, e você vai ver comigo, mas não altera saldo, porque gera uma contabilização nula, um aumento e redução no saldo, e, portanto, um impacto nulo. Então, vamos lá. Vamos entender aqui um pouco melhor. E eu já estava aqui, ó, passando batido, mas deixa eu falar para você quais são os sinônimos de fatos permutativos, porque é importante que você saiba. Os fatos permutativos também podem ser chamados de fatos qualitativos ou fatos compensativos. São sinônimos, tá? Compensativos ou qualitativos são sinônimos de fatos permutativos e é sempre interessante que você compreenda, lembre desses sinônimos, aprenda, porque eles podem ser cobrados em prova. Tudo bem? Então, são aqueles fatos, como nós já vimos, que não provocam alteração quantitativa no patrimônio líquido, significa que eles não aumentam ou reduzem o saldo do patrimônio líquido.
provoca uma alteração qualitativa no patrimônio, alterando componentes patrimoniais, mas sem gerar um impacto de valor no patrimônio líquido. É como se fosse uma compensação entre elementos do ativo, do passivo exigível e do patrimônio líquido. Veja, os fatos permutativos são fatos, são contabilizações, são movimentações que podem gerar, provocar as seguintes alterações no patrimônio da entidade. Então, são contabilizações que podem aumentar e reduzir o saldo do ativo, por exemplo, se fosse um débito e crédito, entendeu? Então, eles podem aumentar ou reduzir, que na verdade aqui seria até o inverso, né? Mas é só para você entender, são contabilizações que aumentam e diminuem o saldo do ativo, que aumentam o ativo e aumentam o passivo, que diminuem ativo e diminuem passivo, contabilizações que ocorrem dentro do passivo, e aqui esse passivo é o passivo exigível, e contabilizações que ocorrem entre saldos do patrimônio líquido, aumentando e reduzindo e, portanto, gerando um impacto nulo, ok? São essas as contabilizações que podem acontecer em fatos permutativos. Agora, veja, a gente vai agora começar a aprender a classificar aqui no teu material. Ó, vamos começar a fazer as classificações desses fatos. Você vai ver que a gente não precisa chegar na contabilização. Por quê? Vamos relembrar os passos da contabilização. Primeiro, o que a gente faz? Identifica os componentes que estão sendo movimentados. Depois, a gente identifica se esses componentes estão aumentando ou reduzindo o saldo, onde eles estão classificados, e por fim, a gente chega lá no débito e crédito. Lembra desse passo a passo para a contabilização? Então, aqui, como a gente precisa saber quais são os elementos que estão sendo movimentados, basta a gente identificar quais são os componentes que estão sendo movimentados, onde esses componentes estão registrados e o impacto que eles estão gerando no patrimônio. Identificou essas três primeiras linhas aqui da contabilização, pronto, você já consegue classificar o teu fato sem precisar aplicar a colinha de contabilização, o débito e crédito. Mas veja aqui comigo, vamos fazer vários exemplos, acompanha aí no teu material está todo interativo para você preencher aqui durante a aula, para você aprender, fazer comigo. Então, são várias situações que a gente vai contabilizar e classificar, tá? Aqui em aula, como a gente vai aproveitar essa aula para treinar também contabilização, então nós vamos chegar no débito e crédito, que é a etapa final. Mas, de novo, em prova você não precisa, a não ser, como eu já falei para você, que a questão misture fato com fórmula de lançamento, aí você precisa. Mas vamos aqui, ó, vamos começar então o nosso primeiro exemplo, que é compra de mercadorias à vista. Pergunto a você, quais são os componentes desse patrimônio que estão sendo movimentados em uma compra de mercadoria à vista? Veja, nós estamos comprando mercadorias que vão ser registradas no teu estoque, então nós temos aqui mercadorias, e o que mais? Se você está pagando à vista, está saindo dinheiro do teu caixa. Caixa ou bancos, tudo bem? O que acontece com o teu saldo de mercadorias quando você compra novas mercadorias? Esse saldo aumenta ou diminui? Aumenta. Se aumenta mercadorias, aumenta ativo ou passivo? Aumenta ativo, porque mercadorias são bens, e bens são registrados no ativo. Tudo bem? O que acontece com o teu saldo de caixa quando você faz um pagamento? Porque você está comprando, então está pagando à vista. Reduz. E aí eu te pergunto, caixa é um bem, um direito ou uma obrigação? Caixa é um bem e se é um bem está registrado no ativo. Então aqui, veja, nós temos nesse exemplo aumento e redução do ativo. E o aumento e redução do ativo está aqui, ó. É um fato permutativo. Então, pronto, você está identificando que essa contabilização provocou alteração em dois componentes do ativo. Alterou o saldo de patrimônio líquido? Não, não mexeu. Portanto, é um fato permutativo. Vamos contabilizar, só para a gente praticar a contabilização.
E aí, para praticar a contabilização, vamos fazer nesse primeiro exemplo a colinha de contabilização e nos outros a gente só aplica. Vamos lá. Colinha de contabilização. Temos aqui o ativo e o passivo. As contas do ativo são contas de natureza devedora. Se eu digo para você que sempre que eu quiser aumentar o saldo de uma conta, eu sigo a natureza que essa conta possui, para aumentar o saldo de uma conta de natureza devedora, eu vou debitar ou creditar? Eu vou debitar. Então, para aumentar o saldo, eu sigo a natureza da conta e eu debito. Para diminuir, faço o lançamento inverso, nesse caso aqui, credito. Ok? Contas do passivo são contas de natureza credora. Se eu digo para você que sempre que eu quero aumentar o saldo de uma conta, eu sigo a natureza que essa conta possui, para aumentar o saldo de uma conta credora, eu debito ou eu credito? Eu credito para aumentar o saldo de uma conta credora, para diminuir eu faço um lançamento inverso e debito. E aí nós temos as retificadoras. Retificadoras são aquelas contas que têm natureza inversa do grupo a que pertencem. Vamos lá. As contas do ativo são contas de natureza devedora. Se as retificadoras têm natureza inversa, então as retificadoras do ativo terão natureza credora. Você sabe que sempre que você quer aumentar o saldo de uma conta, você segue a natureza dessa conta. Para aumentar o saldo de uma conta credora, você credita, para diminuir, faz o lançamento inverso e debita. Ok? Contas do passivo exigível e patrimônio líquido são contas de natureza credora. Você sabe que as retificadoras têm natureza inversa do grupo, portanto, as retificadoras de passivo terão natureza devedora. Você também sabe que sempre que quiser aumentar o saldo, você segue a natureza que essa conta possui. Para aumentar o saldo de contas devedoras, você debita, para diminuir, faz o lançamento inverso e credita. Certo? E para a gente concluir, contas de DRE, temos aqui, ó, receitas e despesas. E aí, como é que você vai lembrar? Você vai lembrar do D de despesa para D de débito. A despesa você debita e a receita, consequentemente, você credita. Então, agora vamos contabilizar essa situação. Acompanhe aqui comigo. Aumentando o saldo de uma conta do ativo, você debita. Então, nessa contabilização, nós debitamos mercadorias. Diminuindo o saldo de uma conta do ativo, você credita. Então, nós vamos creditar caixa. Pronto, já fizemos aqui a classificação em fato e contabilizamos para concluir. Então, perceba que para classificar esse fato, você nem precisa chegar na contabilização, certo? Tranquilo? Vamos aqui para a próxima, e esse aqui é um exemplo de fato que aumenta e reduz o saldo do patrimônio líquido, do ativo, desculpe. Próxima contabilização. Compra de mercadorias a prazo. Vamos lá. Quais são as contas, os componentes do patrimônio que estão sendo movimentados nesse fato contábil? Você está comprando mercadorias, e se você está comprando mercadorias a prazo, você não está pagando à vista, não está saindo dinheiro do teu caixa ou banco. Se você vai comprar a prazo, você passa a ter uma obrigação com os teus fornecedores. Certo? Mercadorias é uma conta, um componente do ativo ou do passivo exigível, patrimônio líquido, receita ou despesa. Ativo, porque mercadorias são bens e bens você registra no ativo. Fornecedores, bens, direitos ou obrigações? Obrigações e, por isso, passivo exigível. Contabilização que movimenta ativo e passivo exigível. Que fato é esse? Esse é um fato permutativo. Você não está provocando impacto no saldo do teu patrimônio líquido. Você só está movimentando componentes do ativo e do passivo exigível. Ok? Continuando aqui, vamos lá. Quando você compra mercadorias, o teu saldo de mercadorias aumenta ou diminui? Aumenta. E quando você compra mercadorias a prazo, o teu saldo de dívidas, de passivo exigível, aumenta ou diminui? Aumenta.
Veja, você não tinha nenhuma dívida, você foi lá e comprou mercadorias e passou a ter uma dívida, teu saldo de dívidas aumentou. Agora veja na sua colinha da contabilização, quando você aumenta o saldo do teu ativo, você debita, então você debita mercadorias. Quando você aumenta o saldo do teu passivo exigível, você credita, vai creditar fornecedores, ok? Vamos classificar aqui as fórmulas de lançamento? Você lembra lá? 1, 2, 2, 1, 2, 2. Temos aqui, ó, um débito e um crédito. Esse é um lançamento de primeira fórmula. Um débito e um crédito, sempre lançamento de primeira fórmula. Tudo bem? Vamos fazer aqui, ó, mais um fato para a gente encerrar essa nossa primeira aula. E nesse aqui é pagamento de duplicatas. Só para a gente concluir, nesse exemplo aqui, ó, a gente aumentou ativo e aumentou passivo exigível e contabilizou um fato permutativo. Vamos lá, pagamento de uma duplicata. Quais são as contas que estão sendo movimentadas nessa transação? Você está pagando uma duplicata, então você tinha registrado no seu patrimônio duplicatas a pagar e você está fazendo o pagamento, certo? E se você está fazendo o pagamento, está saindo dinheiro do teu caixa ou bancos. Tudo bem? Duplicatas a pagar é um bem, um direito ou uma obrigação? Duplicatas a pagar é uma obrigação e, por isso, uma conta de passivo exigível. Bancos. Bancos é uma conta de ativo, passivo exigível, PL, receita ou despesa. É uma conta de ativo porque representa um direito. Minha sugestão, pessoal, inclusive, eu até estou pulando um pouco essas etapas, mas a minha sugestão, vou voltar a fazer, é que você sempre faça a seguinte pergunta. Esse componente, siga essa ordem, porque essa ordem te ajuda a raciocinar, organiza as informações na tua cabeça. Esse componente é um bem, um direito ou uma obrigação? E aí fica mais fácil classificar. Tá? Então, bancos, é um bem, um direito ou uma obrigação? É um direito, e se é um direito, está registrado no seu ativo. Eu até pulei um pouco essas etapas, mas vamos voltar para elas, porque isso te ajuda a raciocinar. Então, pronto, veja aqui que você já identificou que você tem uma contabilização de passivo exigível e de ativo. Essa contabilização aqui, que tipo de fato é esse? Esse é um fato permutativo. Por quê? Porque está provocando variação qualitativa no teu patrimônio, não está afetando, alterando o saldo de patrimônio líquido. Está mexendo com ativo e passivo exigível. Vamos seguir em frente e contabilizar? Diga aí para mim, o que acontece com o teu saldo de duplicatas a pagar quando você faz um pagamento? Ele aumenta ou diminui? Diminui. Você tinha, por exemplo, uma dívida de R$100, você foi lá e pagou, o teu saldo de dívidas diminuiu. E o que acontece com o teu saldo de bancos quando você faz um pagamento? Ele aumenta ou diminui? Diminui, por quê? Porque está saindo dinheiro. Saiu aí da tua conta, por exemplo, R$100 para o pagamento. Agora veja na sua colinha de contabilização. Quando você reduz o saldo do seu passivo exigível, você debita ou credita? Reduzindo o saldo de passivo exigível, você debita, então você vai debitar duplicatas a pagar. E veja na sua colinha, reduzindo o saldo do teu ativo, você credita, você vai creditar aqui bancos. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, você está diante de um fato permutativo, fizemos a contabilização, um débito e um crédito. Que fórmula de lançamento é essa? Primeira fórmula de lançamento. Certo, pessoal? Então, conseguindo aqui acompanhar? Tranquilo, né? Principalmente porque a gente nem precisa chegar a contabilizar. A gente está contabilizando para treinar a contabilização, claro que a gente vai treinar, mas para classificar o fato você nem precisa chegar na contabilização. Basta identificar os componentes do patrimônio. Identificou, já consegue classificar. Você vai ver que nos fatos modificativos e mistos, você precisa, além de identificar o componente, identificar o tipo de movimentação que está acontecendo. Mas aqui em permutativo nem é necessário. Tudo bem, pessoal? Então, terminamos aqui, encerramos a nossa primeira aula, aprendemos a classificar um fato como permutativo. Na próxima aula, a gente dá continuidade e entra em fatos modificativos. Então, até já!